Pedro, que felicidade estar aqui com você hoje. Você que é uma referência para o nosso mundo aqui de contabilidade, de todos os outros gestores, né? E a gente está aqui no primeiro PodBill aqui do Contábil Store. É uma satisfação enorme estar com você. E aqui você sabe também que é tudo muito rápido, né? A dinâmica da internet é tudo muito corrido. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Pedro. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como você chegou até aqui, porque isso é muito importante, porque aqui a gente vai contar histórias de inspiração, cases de sucesso, que a ideia é a motivação mesmo, né? Tirar aquela pessoa que ainda tem dúvida de alguma coisa para que você possa dar um insight, para que de fato essa pessoa fale, era aquilo que eu precisava ouvir para me dar uma direção. Conta um pouquinho sobre você pra gente. Silvana, prazer estar aqui com você, participando desse mega evento, o Expo Contábil, aqui no Contábil Store também, uma honra poder compartilhar nossa jornada. Eu vim de uma empresa familiar, antes do meu pai fundar a empresa, ele trabalhava numa indústria que tinha um produto muito bacana. Meu pai é contador, ele era controller dessa empresa, e essa empresa foi comprada por uma multinacional, e meu pai foi demitido. E aquele momento foi um momento muito traumático, porque meu pai não estava contando com aquilo, pai de 3 filhos, e ele falou, olha, não quero trabalhar nunca mais para ninguém, vou montar o meu negócio, achando que é trabalhar menos. Não tinha clareza que o empreendedor trabalha muito mais do que o Com certeza. colaborador. E resolveu montar um negócio. Naquela oportunidade, nós éramos no Rio de Janeiro, nós fomos para o Espírito Santo, onde eu moro até hoje, mais de 20 anos lá, e montamos uma administradora de condomínios, que basicamente é uma contabilidade que ajuda a organizar finanças e administração dos condomínios. Meu pai no início teve muita dificuldade para crescer, porque ele não tinha rede de relacionamento, não sabia como vender. E eu, desde novo, 14, 15 anos, comecei a trabalhar com meu pai, digitando boleto de condomínio, na época, máquina de datilografar, levava malote para o banco. E eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai dessa maneira. Meu pai perseverou, conseguiu conquistar primeiros clientes, começou a crescer. E aí veio a bagunça do crescimento. Geralmente, as ineficiências elas aumentam à medida que você cresce. Quanto mais você cresce, se você não tiver uma base boa de gestão, os buracos vão ficando maiores e aquele problema começa a aprofundar. E a gente começou a ter muitos problemas na gestão de pessoas, na gestão de processos, no negócio como um todo. Eu e meu pai começamos a brigar muito, discutir sobre qual deve ser o caminho, o que está funcionando, o que não está funcionando. Aquilo começou a prejudicar, inclusive, a nossa relação familiar, relação de pai e filho. Eu cometi, talvez, o maior pecado que um empreendedor pode cometer, que é tentar sucesso nos negócios à custas da família. Não existe sucesso nas empresas que justifiquem um fracasso na família. Naquele momento, minha família estava fracassando. Eu e meu pai brigávamos muito e não estava legal. Até que um dia, a gente resolveu pedir ajuda. Eu lembro muito bem desse dia, Silvana. A gente teve que pegar um empréstimo no banco para poder pagar 13º dos funcionários, que a gente tinha terceirizado nos condomínios. Não tinha dinheiro para pagar 13º, fui no banco assinar uma carta de confissão de dívida para pegar esse empréstimo. E aquele foi o dia do basta. Falei, não dá para a gente ter um negócio em que quanto mais a gente cresce, mais ele se bagunça, que a gente não consegue ganhar dinheiro. E a gente resolveu pedir ajuda para um contador. Um contador que foi nos ajudar não só na parte da geração de impostos, folha de pagamento, aquilo que normalmente a gente conhecia na época, mas um contador que veio para organizar o nosso financeiro. Veio para trazer clareza dos números. E graças à intervenção desse contador, a nossa vida mudou. O nosso negócio mudou, a nossa família mudou, e desde então eu defendo o que a gente chama hoje de contabilidade consultiva, que é o contador tendo a postura de consultor de negócios, ajudando a melhorar a gestão dessas empresas. Então, em resumo, essa foi a minha história. Então a gente pode dizer que você sempre foi um empreendedor. Até quando você nem imaginava que você seria empreendedor, você já estava se direcionando, se posicionando como se fosse um empreendedor, né? E qual o momento que você acha que você realmente se sentiu como um empreendedor, que você poderia fazer a diferença na empresa, né? De gerir pessoas, de gerir os processos, de fazer esse mapeamento para conseguir uma evolução? Porque a gente sempre, quando a gente fala de gestão, a gente fala sempre de melhora contínua, né? Essa coisa toda. E o empreendedorismo é isso que você falou, né? A gente acha que vai ser tudo mil maravilha, que a gente vai trabalhar menos, e daí a gente descobre que, na verdade, não. Trabalha-se muito mais, embora seja muito mais prazeroso, porque você não tem um limite. Você é fadado a você fazer a sua história, fazer o seu faturamento. Então, conta pra gente em qual momento você viu que virou a chave. Eu tive uma virada de chave forçada por conta de uma doença familiar.
Meu pai, fundador da empresa, sempre foi um cara que não era muito cuidadoso com a saúde, comia mal, não fazia exercício, mas era um peladeiro de final de semana. Foi jogar bola, começou a sentir uma dor no peito. Naquele grupo de pelada do meu pai tinha alguns médicos, falou: Marcão, vai lá consultar isso aqui, não é normal. Fez uma série de exames e descobriu que ele estava com entupimento de quase 80% de um dos acessos principais do coração, estava entupido. E era uma região muito difícil, porque não dava para você fazer uma ponte de safena simples. Meu pai, de uma hora para outra, teve que ser internado e passar por um processo que tinha risco de morrer, de vir a falecer. E aí aquilo foi um momento terrível, porque a gente estava com a possibilidade de perder o pai, o nosso amor da vida, fundador da empresa, e perdeu o líder do negócio. E aí meu pai passou alguns meses em tratamento, porque ele tinha que cuidar da saúde, da pressão arterial, tinha que preparar para essa cirurgia, foi uma cirurgia de peito aberto, abriu o peito todo. Nossa. E eu tive que entrar na gestão da empresa. Isso foi em que ano? Olha, isso é tão ruim de data, mas eu lembro que eu tinha talvez 21 anos de idade, então 15 a 16 anos atrás. Assim você revela a sua idade, né? É verdade. As pessoas falam que eu tenho menos, aquelas que querem me agradar, né? Mas enfim, acho que uns 16 ou 17 anos atrás eu fui forçado a ir para a gestão da empresa, porque meu pai internou e para fazer a cirurgia que ele podia morrer. E aquilo para mim foi uma coisa que eu fiquei muito medo, porque eu não tinha preparo nenhum. Eu não imaginava aquilo, não era o que eu queria. Na época, inclusive, eu fazia faculdade de Direito. O meu sonho era ser advogado naquele momento e eu fui chamado para lidar com a empresa e eu descobri um novo mundo. Eu descobri a responsabilidade e o peso de ser um gestor, um empreendedor com a dor no final, sentir a dor de quem empreende. Eu senti isso na minha pele e inclusive entendi muito dos erros e acertos do meu pai, como era desafiador aquilo. Por outro lado, eu vi algo mágico do empreendedorismo, que é a possibilidade de você impactar a vida das pessoas, de você impactar na vida daquelas pessoas que estão com você, dos seus colaboradores, dos seus clientes, do desafio de melhoria contínua que o empreendedorismo proporciona. Eu aprendi que no empreendedorismo a gente nunca perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende. É. E eu aprendi pra caramba. Então, eu diria que eu me apaixonei pelo empreendedorismo e pelo mundo da gestão naquele momento. Talvez essa cirurgia do meu pai, que graças a Deus deu tudo certo, meu pai tá vivo, tá até hoje jogando bola, continua com os mesmos maus hábitos, mas tá tudo bem. Mas tá vivo. Ainda não foi pra seleção, né? Mas tudo bem. Não foi pra seleção, mas talvez aquilo ali foi um chamado que a vida me trouxe de entender o meu propósito. O meu propósito é ajudar as pessoas a terem sucesso através da boa gestão. E eu me descobri um gestor quando fui desafiado a fazer isso por obra do destino. E aí você encontrou a sua paixão ali, né? De liderar, de poder fazer esse movimento de melhora. E hoje, qual que é o seu cenário? Hoje, vamos trazer para cá. O que você atualmente faz, que eu sei, muita gente sabe, mas também tem muita gente que precisa saber. Esse movimento tão bacana que você faz, esse posicionamento tão forte que você tem no mundo de gestão. Legal. Eu vou continuar a história então para chegar até o dia de hoje. De maneira bem breve, como eu falei, eu e meu pai, nesse momento que eu fui para a gestão, meu pai volta da cirurgia, voltou como ave fênix, vamos dominar o mundo, começamos a crescer de maneira muito desorganizada, a gente começou a brigar muito, tudo bagunçou, a gente pediu ajuda e tivemos ajuda de um contador. Esse contador nos ajudou a organizar as finanças da empresa. A gente que nunca sabia quanto entrava dinheiro, quanto saía, a gente começou a ter relatórios financeiros, começamos a ter demonstrações contábeis, passamos a tomar decisão com base nesses números, deixamos de brigar por feeling e passamos a debater em cima de dados objetivos e a gente melhorou a gestão da empresa por intervenção de um contador. O que pra gente naquele momento era inconcebível. O contador só manda imposto, só manda folha de pagamento e um contador mudou nossa vida. E a gente viu naquele momento uma grande oportunidade. Falamos, caramba, quantas empresas aqui na minha cidade, nós moramos em Vila Velha, no Espírito Santo, não tem o mesmo problema que a gente. Um empreendedor que tem talento, mas não domina seus números, está solitário, não tem alguém que debata o negócio. Se ele tivesse um contador mais próximo, um contador consultivo do lado, como esse empreendedor teria muito mais sucesso. Então, naquele momento, Silvana, nós montamos uma empresa de contabilidade lá no Espírito Santo, com essa visão de que a contabilidade não é só burocracia, mas também é boa gestão. Graças a esse posicionamento, nós começamos a crescer muito na região, conquistávamos dezenas de clientes, e as empresas de tecnologia do mercado contábil começaram a procurar a gente para falar, poxa, como é que vocês estão fazendo aí BPO financeiro? Era um serviço que a gente fazia naquela época, né? A gente faz até hoje. Vem fazer uma palestra aqui para contadores, contando como é que você faz? Eu comecei a fazer um webinar com uma empresa, e depois fazer uma outra, fui convidado para uma palestra, e aí eu vi como o mercado contábil ele estava ávido por essa metodologia,
para o contador se reinventar, se reconstruir e passar a ser um profissional que também ajuda na gestão. Desde então eu comecei a levar conhecimento pela internet, criei um canal chamado Contabilidade Consultiva. Estamos há 6 anos agora e hoje são mais de 86 mil contadores que acompanham a gente nas redes sociais. Sucesso, né? Graças sucesso. a Deus. Essa marca é muito boa, né? A gente vê uma dificuldade muito grande de chegar até essas pessoas. Você tem em tão pouco tempo, 6 anos ainda é um bebê, Sim, né? sim. E já ter essa quantidade de pessoas seguindo, acompanhando, porque assim, quando você falou que a tua empresa estava crescendo, mas estava totalmente desorganizada, vocês não tinham noções dos números. Isso não é uma dificuldade sua, acho que é a dificuldade da grande maioria. Como você mencionou contabilidade, até que vocês começarem a explicar isso para outros escritórios de contabilidade, não é verdade? O que ocorre? O contador, a maior preocupação dele é ser muito bom tecnicamente e atender toda a legislação para o seu cliente, para que ele não seja penalizado, que ele tenha as melhores opções de enquadramento. E muitas vezes a gente, como contador, não consegue chegar e explicar para o nosso cliente qual é a real importância do nosso trabalho e o que é que a gente está fazendo. Então a gente acaba ficando muito preso na parte operacional, na parte técnica, e a gente desenvolve um ótimo trabalho. Com isso, naturalmente, vão vindo as indicações, a gente vai crescendo. Mas aí foge um pouquinho, porque quando a gente vai crescendo, a gente não tem braço para estar fazendo tudo para atender. Então aí você vai precisar contratar mais pessoas, contratar sistemas, você começar a planejar os seus processos, mapear, né, os seus passos. E aí a gente se depara com uma grande dificuldade, que nós não somos tão empreendedores quanto a gente achava que era, porque a gente não vai entender, a gente, na maioria dos casos, não entende tão bem assim de gestão. Hoje acho que já está mudando muito esse perfil. Mas se a gente falar isso de alguns anos atrás, a gente tinha essa dificuldade. A gente sabia fazer muito bem, mas a gente não conseguia administrar com excelência o nosso próprio negócio. E aí isso refletia também no nosso cliente, né? Então, acho que a sua dor foi muito bem intencionada olha, eu arrumei, consertei, e foi graças a um contador, né? Porque realmente, fora ele, quem mais tem os números tão exatos ali, né? Então, eu acho que isso daí é muito importante, porque ele demonstrou o trabalho dele, que é além, ele conseguiu mostrar essa importância para vocês e conseguiu, junto com vocês, com a boa vontade, já com o feeling de empreendedorismo, essa gestão nata que estava dentro de vocês começarem a observar e fazer um movimento de reestruturação. O que é a grande dificuldade da maioria dos empreendedores, que eles não conseguem ter essa visão do macro, porque muitas vezes a gente está ali executando. E se a gente está executando, a gente não consegue ver do alto, né? Eu falo que tem que ver do alto para você ver o que está acontecendo. Então, quando você está ali nivelado, você está preocupado só, a visão, acho que tá muito fechada, a visão fica ali só naquilo que você está fazendo. E quando você tem tempo para você gerir de fato o seu negócio, aí você vê as grandes possibilidades. E aí, quando você vai para o mercado, você descobre que essa carência não era só sua. Exatamente, não era só nossa. E aí, como é que foi desenrolando quando você fez as primeiras apresentações, as primeiras palestras e tal, a receptividade do pessoal? Como é que era? Como que eles falavam para você? É exatamente a mesma dor que a sua? Para cada um dos públicos é um desafio diferente, né? Para o empresário ele hoje sofre desse problema que você trouxe, Silvana, que é de não ter a visão ampla, né? A visão macro do seu negócio. E eu acredito que o cenário ideal, óbvio que depende muito de cada porte de empresa, é o empresário ter a visão de helicóptero. Então, às vezes ele está lá em cima, vendo a floresta como um todo, e às vezes ele desce e vê uma árvore específica. Então, viu que o teu problema vai ter que trazer esse zoom in e zoom out, né? Abre o foco e fecha o foco. É necessário o empreendedor ele corrigir, até o momento que ele tenha outras lideranças que vão corrigir outros problemas e aumentar esse raio. Então, para o empreendedor, essa é a nossa visão, de ensinar para ele metodologia. E para os contadores já estavam buscando, naquele momento, um ressignificar da profissão, porque os contadores sofrem já há muito tempo por uma desvalorização. Os empresários, muitas vezes, não valorizam o que o contador faz. Essa desvalorização e uma concorrência maior trouxe uma queda livre de preços. Os preços dos serviços contábeis eles caem cada
cada vez mais, apesar de custos estarem aumentando também. Então, é uma equação que não estava funcionando. E aí o contador ele enxerga que, virando um consultor, ele vai poder agregar mais valor na vida do empresário e, portanto, ter uma remuneração, uma valorização maior. Então, essa mensagem da contabilidade consultiva, ela hoje é vista, no passado foi vista por alguns como uma modinha, como se fosse algo transitório ou só mais um nome de marketing, e hoje eu acredito que ela é vista como o futuro da profissão contábil. O contador, que ele atua como consultor, por vezes o consultor inclusive segmentado em nichos específicos, por vezes o consultor que ajuda a resolver problemas específicos, por exemplo, estamos diante da reforma tributária, toda empresa vai precisar fazer uma análise tributária. Quem vai ser o profissional que vai ajudar essas empresas? Contador. Não o contador. Mas não o contador tradicional, aquele que fica só ali atrás do escritório fazendo conta. Um contador consultivo, que é capaz de conhecer o cliente, educar esse cliente e ajudar ele a tomar a melhor decisão. Então, hoje a nossa mensagem, graças a Deus, ela é aceita pelo mercado e defendida como um grande movimento da contabilidade consultiva. Verdade, porque na verdade o que eu acho que a gente ouve muito falando por aí, vai acabar a contabilidade, a profissão contábil vai acabar, ela vai se remodelar, né? Ela vai estar também acompanhando todo esse processo de inovação e aí a gente vai ter que se mexer para a gente ser bom em várias outras técnicas, né? Por exemplo, nossa habilidade de estar falando aqui no podcast para ver se a gente tem um alcance maior, né? Porque antes o nosso meio era diretamente com o nosso cliente, era via e-mail, depois o WhatsApp, uma carta direto. Hoje não, a gente já tem a nosso favor, e talvez em alguns momentos também um déficit, né? A internet, mas que ajuda muito para que a gente possa chegar e ser mais ouvido e levar essa mensagem. E a parte consultiva, até por conta da questão da inteligência artificial, que amedrontou muita gente, como a contabilidade online, digital, o que vem de diferencial para a gente? É que realmente, quanto mais a gente se capacitar, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente conseguir ser consultivo e treinar as habilidades das quais a gente ainda não está com ela muito aflorada, né? Que seria, de repente, estar aqui na frente, a gente fazendo um podcast, a gente fazer uma palestra. Acho que tudo isso daqui é muito importante para conectar a gente mais próximo do nosso cliente, da nossa equipe, porque a mão de obra, eu acho que é uma questão, assim, é o calcanhar de Aquiles de todas as empresas, mão de obra qualificada, com aquele seu perfil, com os créditos e aceitando, entendendo, fazendo parte ali da cultura da empresa. Então, eu acho que é todo um contexto. E quando a gente consegue, pelo menos fazer, né, levar essa mensagem para que os empresários comecem a pensar mais nisso, comecem a valorizar mais o seu contador, que ele tenha um contador como o seu parceiro, o seu melhor amigo ali da gestão, assim como é com o advogado, né? As empresas, elas precisam ter essa parceria muito sólida para que eles possam juntos tomar decisões. E esse seu caso, essa sua história, né, essa experiência que você teve, foi muito legal, porque através dessa experiência boa, onde te trouxe? Né? Onde trouxe e quantas pessoas hoje você pode ajudar, você pode estar equiparando. E você tem um projeto também muito bacana, que a gente sabe que é a questão do escalonamento de faturamento, esse aumento. Fala pra gente quais são os pontos aí que você toca, que faz com que o empresário consiga melhorar esse ranking. Legal. Ao longo da jornada eu descobri que meu propósito é ajudar as pessoas a terem mais sucesso. E eu entendi que para a gente fazer isso no mundo dos empresários, só é possível tendo o contador do lado. O contador, a contadora precisam ser aquela pessoa que vai levar a boa gestão para o empreendedor, que vai estar do lado dele, para que ele não esteja mais solitário, para que ele tome decisões melhores. Então eu decidi empoderar contadores nessa construção de empresas prósperas. E essa construção precisa começar a porta para dentro. O contador precisa virar um empresário melhor. Deixar de ser só um contador e passar a ser um empresário da contabilidade. Que implica, como você falou, Silvana, desenvolver novas habilidades. Aprender sobre marketing, sobre vendas, sobre liderança, gestão de pessoas, processos, tecnologia. Uma vez que o contador ele adquire esses conhecimentos, ele tem dentro de si, ele pode exportar esses conhecimentos para os seus clientes. Direcionar o cliente, dar feedback para ele, ajudar ele a pensar novos caminhos. Então, o que a gente faz é ensinar para o contador metodologia de gestão e crescimento, para que esse contador cresça e ele possa multiplicar essa metodologia para os seus clientes.
A gente faz isso hoje de várias maneiras, começando por conteúdos gratuitos pela internet. Então, inclusive, convido a turma que está nos acompanhando a me seguir lá no Instagram, @Contabilidade Consultiva, também no YouTube, Contabilidade Consultiva. Lá tem todo dia conteúdo gratuito de valor para te ajudar a crescer como empresário contábil. Meu público hoje é o empreendedor contábil. Uma vez que esse contador ele está comprometido em crescer através da contabilidade consultiva, nós temos um treinamento online chamado Formação Contabilidade Consultiva. Tem um curso que você assiste de qualquer lugar e aprende técnicas de vendas, de marketing, de BPO financeiro, consultoria. E para aqueles contadores que já estão mais avançados, nós temos programas de mentoria e mastermind, que é o Scale e o Master. São programas de preparação para o crescimento. E lá nós recebemos alguns dos maiores empresários contábeis do Brasil. Inclusive, Silvana está lá com a gente. É uma honra poder ter você lá no Master. Estamos aprendendo muito. E ensinando também, né? Isso que é muito legal. A gente está numa nova era, gente. A internet permite isso, que a gente ensina e aprendamos uns com os outros, mesmo que estejamos fisicamente distantes, né? Exatamente. Eu não sei onde você está nos assistindo agora, mas a gente está levando essa mensagem por um alcance muito maior. Então a nossa geração tem esse privilégio de poder aprender pela internet. Nós estamos aqui no Frei Caneca, em São Paulo, e quem é que vai assistir a gente? Da onde? Né? Não tem, a gente não tem como limitar esse alcance, né? E isso é muito importante, porque nesses programas você vai especificamente ali na dor da grande maioria e vai trabalhar isso com eles, né? Isso que é o bacana. Você tem alguma mensagem assim para a gente fechar aqui que seria interessante para o pessoal que se interessou em querer participar, querer saber um pouquinho mais além desses conteúdos? Legal. Para você, empreendedor, o meu convite é voltar naquela reflexão que eu falei no início, né? No empreendedorismo, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Quando você se apega nisso, você entende que o empreendedorismo é uma forma de você ser um ser humano melhor. Você desenvolve novas habilidades, competências técnicas, competências comportamentais, você conhece gente nova, você aprende e se transforma num novo ser humano. Então eu te convido a continuar essa jornada do empreendedorismo, mas você não precisa fazer sozinho. Você pode ter do seu lado uma pessoa muito importante, que é um contador, que é uma contadora, que tem essa mentalidade de ser um contador consultivo. Ou seja, não um contador que está ali para atender só a obrigação do governo, como um despachante do governo, mas aquele contador, aquela contadora que está ali para ser o seu braço direito, para te ajudar a ter mais sucesso. Você, tendo um contador, uma contadora do seu lado, vocês são uma dupla imbatível. Então, eu convido você a ter um contador consultivo do seu lado. Ótimo, perfeito. Pedro, muitíssimo obrigado pela sua participação, amamos. Fica aqui o convite para que você volte e que a gente tenha um tempo maior para a gente destrinchar esse assunto tão interessante. E acaba aqui o nosso PodBill com esse tema maravilhoso sobre escalonamento com o Pedro Nery. Eu sou Silvana Araújo, um forte abraço. Obrigado. Olá, eu sou o Bill da Contábil Store, o marketplace de produtos e serviços para você, sua empresa e seus clientes. Minha missão aqui é apresentar a plataforma que conecta os melhores fornecedores a pessoas e empresas de todo o Brasil. Ela vai mudar a forma como você busca e encontra produtos e serviços com qualidade, segurança, economia na internet, além de descontos exclusivos para sócios. Acesse a Contábil Store e encontre o que precisa. E se não encontrar, fale com a gente que buscamos para você. E se você oferece produtos e serviços e deseja escalar o seu negócio aumentando o seu faturamento, você também está no lugar certo. Aqui, validamos e oferecemos a sua loja online de graça. É isso mesmo! Você não paga nada para abrir sua loja na Contábil Store. Ficou interessado? Acesse nosso site e cadastre-se.